Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso de número 30. Quero aqui agradecer ao nosso pastor presente, pastor Rogério de Oliveira, pela oportunidade, toda a mesa diretora, os pastores, a igreja. Muito feliz em estar aqui para uma vez mais compartilharmos um pouco da palavra de Deus e aprendermos juntos. Você que está com a sua apostila, está na página de número 20 em diante. Na apostila, a partir da página de número 20, você que está com a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 41, verso de número 30. 29. Tem umas que está 29, outras 39. Amém? Gênesis 41, 30, que diz: Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. O tema na qual nós vamos meditar agora nesse momento, vamos aprendermos juntos, fala crescendo em meio às crises. Crescendo em meio às crises. Existem alguns tipos de crises. Existe a crises situacionais, que acontece de modo inesperado. Existe a crise existencial, que são alguns conflitos internos. Existe a crise de desenvolvimento, que parte do processo de desenvolver, de crescimento da pessoa. E, portanto, o significado de crise, no dicionário de português, é episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa, conflito. E a minha primeira pergunta é: quantos aqui dos irmãos já passaram por um momento de crise? Já passaram por uma situação de crise? Já passaram por um processo de crise? E eu entendo que, mais especificamente, no meio da crise, existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que desiste, que se deixa abater com tal situação, com tal crise. E existe a pessoa que persiste, a pessoa que continua, a pessoa que não para. E a diferença de quem desiste e de quem continua é que essa pessoa, ela busca em Deus o crescimento em meio à crise. A pessoa que não desiste, a pessoa que não para no meio dessas situações difíceis, no meio desse desgaste, no meio dessa situação de conflito complicada, é aquela pessoa que ela busca em Deus o crescimento no meio da crise. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E aqui o autor, ele começa com uma introdução e ele fala: a vida é cíclica, feita de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins. Logo, cedo ou tarde, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos tanto de fartura quanto de dificuldade. E muitas coisas nos afligem, tiram nossos sonos e nos causam tremendo desânimo. Não dá para esquecer os problemas sem solução que precisamos enfrentar, assim como não dá para viver sem nenhum problema. Essa é a vida e paciência. O Espírito Santo, ele pode me dar uma vida sem problemas? De maneira alguma, claro que não. Deus, porém, ele não nos livra dos problemas da vida, mas ele nos ajuda a vencer os problemas. Portanto, se eu e você, nós dependermos de nós mesmos, nós vamos, no meio da crise, nós vamos desanimar, nós vamos parar, nós não vamos prosseguir. Mas quando nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, mesmo em meio à crise, ela é uma oportunidade de crescimento em nossa vida. A crise, ela não vem para nos parar, não vem para nos desanimar, não vem para nos desmotivar. Não estou falando que isso não vai chegar até você, mas eu estou falando que você entende que aquele momento, que aquela situação, quando você está com Deus, nada mais é do que uma oportunidade de crescimento, nada mais é do que uma oportunidade de você alcançar bênçãos que o Senhor já separou para a sua vida. E você que está com a sua apostila, eu quero te convidar para nós irmos para o segundo ponto que está na página 30, que fala sobre a crise na vida de José. Eu sei que todos aqui já conhecem muito bem a história de José,
mas eu quero dar algumas pinceladas aqui sobre essa história. Gênesis capítulo 37, o verso de número 22, voltando um pouquinho, fala: também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo ao seu pai. Nós vemos que José, ele começa a enfrentar um tempo de crise em sua vida. E certo dia, José, ele foi enviado por seu pai para encontrar os seus irmãos e para verificar como estava o rebanho. Porém, a palavra vai mostrar que, motivados pelos ciúmes, os irmãos de José, eles planejavam matar ele, mas foram impedidos por seu irmão mais velho, assim como nós acabamos de ler. E os irmãos de José, nitidamente, eles tinham uma certa inveja e um certo descontentamento em relação a José. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. E nesses 2 sonhos, a família de José, ela se curvava diante dele. Então, eles o lançaram em uma cova. E ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas midianitas tiveram a ideia de vender ele. E por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José ele foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era o oficial de Faraó. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. A crise na vida de José, ela começou dentro da casa dele. Talvez José, ele não entendesse o motivo pela qual ele estava passando por aquele momento de crise. Talvez ele não compreendesse o porquê ele estava passando por aquela situação difícil. E aquele episódio desgastante na vida dele, em um momento estava tudo bem e agora parece que está caminhando tudo de mal a pior. E esse é exatamente o ciclo da vida. Como mencionado antes, a vida ela é feita de ciclos, de momentos bons e de momentos ruins. E todos nós estamos sujeitos a passar por esses momentos. E a grande questão é: qual tem sido a nossa atitude no meio da crise? Qual tem sido a nossa atitude no meio de situações difíceis? Qual tem sido a nossa atitude no meio de situações desgastantes para a nossa vida? Sabe, eu me recordo que um certo dia eu estava no seminário e eu morava com 9 meninos na casa. E, de repente, um determinado dia, nós já tínhamos longos meses de convívio, mas em um determinado dia, alguns deles se levantaram contra a minha liderança por conta de algumas situações. E naquele dia, eu fiquei muito magoado, eu fiquei muito frustrado, e foi uma crise dentro de mim. Foi uma crise na minha vida aquela situação. Foi uma situação de conflito, uma situação de tensão. Eu me recordo que a gente teve aula o dia todo e já no final do dia, já escurecendo, o pessoal se reuniu, entraram no carro para ir embora e do prédio da igreja até a nossa casa era mais ou menos 1h30 andando. E quando eles entraram no carro, eu falei para eles: podem ir que eu vou andando. E eu me lembro que eu comecei a andar pelas ruas de Boca Raton, na Flórida, e eu comecei a gritar no meio da rua e a chorar, e falando: Deus, por que eu estou passando por essa situação? Deus, por que eu estou passando por esse conflito? Não tenho eu sido fiel ao Senhor? Não tenho eu te servido? Não tenho eu cumprido o teu chamado em minha vida? Então por que o Senhor deixou com que esta crise viesse sobre a minha vida? Eu não sei o que as pessoas que passavam ao meu redor pensavam. Elas não entendiam, talvez, porque eu estava falando em português. Mas eu gritava no meio da rua, e foi isso durante 1h30. E eu não entendia tal situação. Mas quanto dos irmãos lembra aqui da EBON anterior, quando nós ministramos sobre a visão macro, a visão ampliada, sabe? É no meio da situação difícil que nós precisamos ter uma visão ampla para entender que aquela situação não é para nos derrubar, mas é para trazer crescimento em nossa vida. Naquele momento, eu não entendi tal situação. Naquele momento, eu não compreendi o porquê eu estava passando por aquilo. Mas hoje eu entendo os propósitos de Deus na minha vida. Através daquela situação, eu tive o privilégio de me aproximar daqueles meninos. Eu tive o privilégio de fazer com que a nossa comunhão se entrelaçasse. Eu tive o privilégio de ter crescimento espiritual, crescimento pessoal, amadurecimento, para que hoje eu pudesse estar onde
onde Deus me colocou. Portanto, muitas das vezes as situações difíceis, desgastantes, complicadas que vêm sobre a nossa vida não é para nos desanimar, mas é para nos trazer crescimento. A grande questão é, qual tem sido a sua visão em relação à crise? Será que você tem olhado com o olhar e já falado, isso daí eu não vou conseguir vencer, isso daí eu já vou parar por aqui? Ou você tem entendido que você caminha com Deus, e quem caminha com Deus não se dá por vencido? Não, quem caminha com Deus enxerga no meio das situações difíceis uma oportunidade de crescimento, porque está com Deus, e com Deus Ele não falha. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. E a crise na vida de José, ele começou dentro da casa dele, ele sendo traído pelos seus irmãos. Os irmãos dele jogando ele em uma cova e vendendo ele. Sabe, eu não sei aonde começou a crise na sua vida. Eu não sei se ela começou dentro da sua casa. Eu não sei se ela começou no seu ciclo de relacionamento. Eu não sei se a crise começou lá no seu trabalho, onde você estuda. Mas eu sei que quando você caminha com Deus, independente de onde ela começou, ela tem um ponto final, que é onde você entende que aquela crise foi um crescimento na sua vida. Que aquela crise foi uma oportunidade de você desenvolver algo que Deus tinha para você. Nós vamos para o terceiro tópico, que é a oportunidade em meio à crise. Gênesis capítulo 39, verso 2, que diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José, ele foi vendido a Potifar, como nós já vimos antes, e a palavra nos diz que o Senhor estava com José, e foi ele varão próspero. Vendo, pois, Potifar, que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Potifar, então, ele coloca José em sua casa, e entrega em sua mão tudo o que ele tinha, sabe? É no meio da crise que entendemos que a nossa força natural, ela não pode resolver mais nada, mas é somente caminhando com Deus, vivendo com Ele, através dEle, que nós conseguimos fazer algo. Aqui em Gênesis 39, 5 diz: E aconteceu o quê? Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Entenda uma coisa, é no meio da crise que você está enfrentando que o Senhor, Ele quer te usar para abençoar outras pessoas. Como assim, Gabriel? Eu estou passando por uma crise, por uma situação difícil, por uma situação desgastante, e é no meio dessa crise que o Senhor quer me usar? Sim, entenda uma coisa, deserto, ele é um lugar de crise, é um lugar desgastante, é um lugar onde você não tem saída, mas deserto também é lugar de crescimento. É no deserto que eu e você entendemos que a nossa força natural não adianta de nada, que o nosso recurso humano não serve de nada. É no meio da crise que nós entendemos que a nossa sabedoria humana, que a nossa força bruta, ela não resolve nada. E é exatamente quando nós entendemos isso, que nós também compreendemos que é somente através do poder de Deus, que é somente através do sobrenatural dele, que nós podemos caminhar, que nós podemos ser usados, que nós podemos adentrar como José, e onde chegarmos, aquela casa ser abençoada, aquele campo ser abençoado. Sabe por quê? Porque é no meio da crise que muitas vezes eu e você choramos, ficamos frustrados, perdemos o sono, que o Senhor quer nos usar para abençoar outras pessoas. José está passando por um momento de crise. José foi traído, José foi vendido, e agora ele está na casa de Potifar. Ninguém sabe como estava o interior dele, talvez chorando, talvez frustrado, com o seu coração doendo, lembrando que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas independente da situação, quem anda com Deus, aonde chega, a bênção de Deus chega também. Aonde chega, a crise não para, não, pelo contrário, a crise te impulsiona para que outras pessoas sejam abençoadas. Portanto, se você está enfrentando algum momento de crise na sua vida,
esteja atento, porque as pessoas à sua volta, elas podem ser abençoadas por você, porque é exatamente na crise que você entende que tudo depende de Deus, que você é usado por Ele. É exatamente na crise que você fica mais sensível a ser usado por Ele. E que isso não permaneça só na crise, mas permaneça na bonança também. Seja usado por Deus em todo o tempo. Seja usado por Deus aonde você estiver, aonde você adentrar, aonde você for. Sabe por quê? Porque como diz em 2 Coríntios 4:7, que fala, temos porém estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o motivo, porque independente da situação ou de quem nós somos, o poder de Deus não depende da nossa força natural, mas depende exclusivamente dEle. É por meio dEle, é por causa dEle, é por Ele que estamos aqui hoje. Eu não sei como você adentrou aqui, talvez você veio aqui hoje passando pela pior crise na sua vida, mas Deus proporcionou esse momento, esse dia, esse horário para te dizer que a crise, ela serve para quem anda em Deus como uma oportunidade de crescimento. Entenda isso, independente da crise, independente da situação, nós somos como esse vaso. Entenda que você que é casado, você que mora com seus pais, você chega em casa e esse vaso está lá, atrás da porta ali, e você passa a primeira semana e nem repara no vaso. Você passa a segunda semana e nem presta atenção no vaso. Só que daí na terceira semana, a sua esposa, o seu esposo ou a sua mãe, ela vai lá e enche aquele vaso de flores, deixa aquele vaso todo bonito como esse. Aí você chega e fala, uau, esse vaso é novo? Aí a pessoa fala, não, esse vaso aí está aí pela terceira semana. Mas é porque o que importa não é o vaso, mas é o que contém dentro dele. Assim é comigo e com você. O que é importante não somos nós, mas é o que habita dentro de nós, é quem nos guia, é quem nos direciona, é quem nos usa, é quem nos dá força para prosseguir, é quem nos dá oportunidade em meio à crise para crescermos nele. É isso que importa em nossas vidas, não é a crise, mas é aquele que nos guia no meio da crise, não é a situação difícil, mas é aquele que nos dá a chave para atravessar aquela situação. É isso que prevalece sobre a nossa vida. E o tema no qual nós estamos meditando é crescendo em meio às crises. E José, ele tinha tudo para ficar frustrado. José, ele tinha tudo para ficar desanimado. José, ele tinha tudo para ficar chateado. Afinal, seus próprios irmãos tinham vendido ele. Ele tinha sido traído pela própria família, ele foi vendido como escravo. E José agora, ele estava passando por uma crise, mas a sua atitude em meio à crise não foi de desânimo, foi de crescimento. José decidiu crescer em meio à crise. Essa foi a atitude de José. Eu deixei uma frase aí na apostila. John Kennedy, ele diz, quando escrito em chinês a palavra crise, ela compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Então, no meio da crise, nós temos uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de ficar desanimados, chateados, frustrados, ou nós temos a oportunidade de caminhar com Cristo e ter crescimento no meio dela. Ei, entenda uma coisa, Davi, ele vai até o local onde os seus irmãos estavam. E chegando lá, agora Davi se encontra no meio de uma crise. Porque o exército está ali, tem um gigante do outro lado, atormentando o exército, chamando alguém para lutar contra ele, e ninguém do exército consegue ir até lá. Ninguém do exército tem coragem. Está todo mundo passando por uma crise, e agora Davi se encontra no meio desta crise. Só que entenda uma coisa, Davi, ele não desanimou no meio da crise, Davi, ele não parou no meio da crise, Davi olhou para aquela situação difícil, ele olhou para o tamanho do gigante, e ele viu uma oportunidade de crescimento, tal oportunidade que transformou a vida de Davi. Ei, os gigantes que se levantam, ele não vem para te derrubar, mas ele vem para te dar uma oportunidade de crescimento, ele vem para te dar uma oportunidade de mudança de história, ele vem para te alavancar na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida conjugal. Entenda que a situação que se levanta, ela também vem acompanhada de oportunidade de crescimento. Davi, ele não olha para o gigante e se desanima.
Davi, ele não olha para aquele exército e fala, ixi, a crise aqui está grande, eu vou embora. Não, Davi, ele olha para a crise, ele vê que ninguém consegue, ele vê que está todo mundo desanimado, só que ele entende que ele caminha com Deus, que ele é guiado por Deus, que ele é cheio de Deus, e na crise ele não vê o obstáculo, mas ele vê a oportunidade de crescimento. E assim deve ser eu e você. Quando nós olharmos para a crise, quando nós olharmos para situações difíceis, que eu e você possamos ver a oportunidade de Deus para crescermos lá. Amém? E José, ele começa a prosperar na casa de Potifar, até que ele foi promovido a supervisor da casa. A esposa de Potifar, ela começa então a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Porém, José, ele era temente a Deus e ele rejeitou a mulher. E na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar, ela conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela aproveitou para usar isso como ferramenta de acusação contra José. O marido, ele acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. No ciclo da vida, José, ele não está caminhando pelo natural, mas ele está caminhando com Deus. E quando você caminha com Deus, a crise, ela serve como crescimento. No ciclo da vida, José, ele não caminha pelo natural, mas ele caminha com Deus. E quem caminha com Deus, vê no meio da crise, oportunidade de crescimento. Amém? Vamos para o quarto ponto, que é a crise não limita o poder de Deus, página de número 31. Gênesis capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Mesmo em um local hostil, José, ele foi abençoado por Deus e logo ele ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite e coube a José interpretar tais sonhos. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando, e nenhum dos seus magos e conselheiros puderam lhe trazer a interpretação daquele sonho. Foi aí que o copeiro ele se lembrou de José, e ele falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo lá na prisão. Faraó, ele contou a José o sonho que havia tido. E no primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas, que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras, que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal, que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins, que engoliram as 7 espigas boas. José, então, ele disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, era apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome, tão severa que fariam com que se esquecesse do tempo de fartura. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus, ele também lhe concedeu sabedoria para que José, ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó, então, ele colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. Sabe, é quando as pessoas, elas esquecem de você, que Deus, ele lhe concede sabedoria e um plano para conseguir superar a crise. É quando as pessoas se esquecem de você, que Deus, ele te concede sabedoria e um plano para superar, para crescer no meio da crise. Tópico 5, caminhando para encerrar, crescendo em meio à crise. Gênesis 41:55 diz: E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Com a fome
que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito, ele tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José, eles fossem até lá no Egito buscar socorro, buscar ajuda. E em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, o governador do Egito revelou a sua verdadeira identidade aos seus irmãos. E aquele foi um encontro carregado de emoções. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou tal decisão e depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através da vida dele, Israel foi preservado. Ei, quem caminha com Deus no meio da crise não guarda mágoas. Quem caminha com Deus no meio da crise não guarda rancor, pois entendemos o crescimento em nossa vida, pois nós entendemos o amadurecimento em nossa vida, pois nós entendemos a graça abundante em nossa vida. José, mesmo passando por tudo aquilo, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, mesmo sendo vendido por eles, no meio da crise que José estava, só Deus sabe como estava o coração dele. Imagina você encontrar os seus irmãos que te venderam, que te traíram. Talvez todas aquelas emoções voltem em seu pensamento. Talvez todas aquelas emoções voltam na sua alma, mas no meio daquela crise, José entendeu que ele teve crescimento em toda a situação. E quando ele olha para os seus irmãos, ele não olha mais com amargura, mais com desprezo, mas ele tem uma atitude de acolher eles, de revelar quem ele realmente é. E ali naquele encontro, não é um encontro carregado de mágoas, frustrações ou de dedo apontado na cara, porque José compreendeu o crescimento que ele teve mesmo em tal situação. E em Gênesis 50, capítulo 20, fala: vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ei, você anda no natural ou você anda com Deus? Quem anda no natural vê as crises e desanima. Quem anda no natural vê as situações e fica frustrado. Mas quem anda com Deus entende que é no meio da crise que Deus, ele tem uma oportunidade de crescimento para a nossa vida. Livro de João, capítulo 5, verso de número 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca, e o maligno não lhe toca. Esse tocar, ele não é simplesmente eu encostar em algo ou eu encostar em alguém. Esse tocar, no original, está falando sobre apegar-se, sobre afirmar-se. Portanto, quando a Bíblia, ela fala que o maligno não lhe toca, nas entrelinhas dela, se eu posso aqui mudar tais palavras, ela quer dizer mais ou menos que, quando um passarinho, ele vem até você, ele pode até pousar em sua cabeça. Agora, fazer um ninho nela vai depender da sua atitude, vai depender do seu posicionamento. É exatamente assim com o maligno. As situações difíceis, as situações complicadas, as crises, elas podem até te tocar no quesito de te alcançar, de chegar em você. Agora, deixar com que elas tirem a sua paz, deixar com que elas te afastem de Deus, isso vai depender de você. Vai depender se você vive pelo seu natural, que desiste no meio da crise, ou se você caminha com Deus e entende que a crise é uma oportunidade de crescermos. O maligno, ele não pode lhe tocar. As situações difíceis podem chegar, os problemas podem chegar, a crise ela pode chegar, mas ela não tem o poder de tirar a nossa paz. Lá em Colossenses diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Significa que nós não vivemos mais debaixo da autoridade de Satanás, nós não vivemos mais debaixo da autoridade das trevas. Agora nós caminhamos com Deus, nós andamos com Deus, nós somos cheios de Deus, nós somos cheios de graça, de poder. E quando nós somos cheios de Deus, nós entendemos que é no meio da crise que Deus tem uma oportunidade de crescimento. Portanto, se você adentrou aqui passando por alguma crise,
Talvez assim como José, ou pior do que aquele passou, ou familiar, entenda que Deus te trouxe aqui para te dizer que é no meio dessa situação, que é no meio deste problema, que Ele não vai te desamparar, não. É no meio da situação que Ele quer te usar para crescimento, que Ele quer te usar para abençoar outras pessoas, que Ele quer te usar para trazer bênção aonde você entrar. José está passando por um momento de crise, mas a palavra fala que ele chegou na casa de Potifar e tudo que ele colocou as mãos foi abençoado, e aonde ele pisou, Deus prosperou. Porque não é diferente comigo e com você. Nós caminhamos através da bênção, do poder do mesmo Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. Portanto, aonde nós adentrarmos, independente da situação, lá é o lugar onde nós vamos trazer bênção, lá é o lugar onde nós vamos trazer prosperidade, lá é o lugar onde nós vamos trazer renovo da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos a conclusão. Eclesiastes capítulo 7, o verso 14, que diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. O autor de Eclesiastes, ele nos mostra que Deus, ele permite em nossa vida dias bons e dias ruins, segundo os seus propósitos, sem nos mostrar qual é o seu plano. Geralmente, quando tudo está bem, dizemos que Deus está nos abençoando. Mas e quando as coisas não estão bem? Será que ainda somos abençoados por Deus? É bom lembrarmos que em dias bons e em dias ruins, Deus, Ele continua no controle. Independente do dia, Ele continua no controle. E a despeito do momento, sempre somos abençoados por Ele. Infelizmente, muitas pessoas acham que quando tudo está bem, é aí que elas estão sendo abençoadas. O sol, a chuva, a neve, o frio são para todos. O problema, a conquista, a doença, a alegria, a tristeza, a morte também são. Essa combinação de acontecimentos bons e ruins servem para nos lembrar de que somos dependentes de Deus. Portanto, agradeça a Deus por tudo que Ele já fez e faz em sua vida. Agradeça por Ele te amar mesmo sem você merecer, e peça sabedoria a Deus para você adorá-lo e agradá-lo nos dias bons e nos dias ruins. Portanto, o tema na qual nós meditamos e aprendemos juntos aqui foi crescendo em meio às crises. Lembre-se disso. Não importa a situação, não importa a crise que você está enfrentando, se você caminha com Deus, lá é o cenário perfeito para você ter crescimento. Amém? Deus abençoe.